Boa noite, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui de novo, mais um encontro, né, para a gente conversar sobre infâncias em situação limite, né, terminando agora o mês de outubro, mês que é comemorado o Dia das Crianças. E deixa eu só passar esse segundo slide, que eu acabei não falando sobre o esquema, né, na verdade, o esquema dos encontros, tá com essa ali, mas que vocês receberam por e-mail, né, os inscritos no curso. Então, no nosso primeiro encontro, que foi na segunda-feira, a gente falou sobre representar a criança, os riscos e os desafios, sobre a figuração de si e do outro na reinvenção da infância, e sobre literatura e responsabilidade na representação do outro, né? E aí eu queria retomar essa questão da responsabilidade na representação do outro, de forma que fique claro o que eu quis dizer, caso tenha havido algum ruído, né, na comunicação, porque é um assunto complexo, né, como a gente conversou no último encontro, é um assunto polêmico também, então às vezes pode ocorrer algum ruído. Quando eu falo em responsabilidade na literatura, eu estou falando de responsabilidade na representação, não em uma higienização da literatura. A literatura, ela não é um lugar para higienizar o mundo, né? Mas, então, se eu tenho uma cena de estupro, que é uma cena de violência sexual, e no caso, o autor, né? E o autor faz isso de modo erótico, né? Ele constrói essa cena de violência sexual de forma erótica, ou até mesmo de forma romantizada, nós temos aí um problema na representação. Então, na segunda-feira, semana passada, na segunda-feira, eu dei o exemplo do Capitães da Areia, né, do Jorge Amado, e eu não trouxe hoje aqui para análise essa obra, porque eu já falei, para a gente não ficar repetitivo, mas eu vou retomar ela agora no início da aula. O Jorge Amado, ele inova ao trazer para o centro da narrativa crianças ladronas, né, que é o que chama no livro, né? Então, crianças que vivem nas ruas, crianças órfãos, os menores abandonados, ele desloca das margens esses personagens para o centro, né? Então, esses personagens ganham protagonismo. Mas a gente observa também alguns problemas na representação, né? Como a cena que eu apresentei para vocês na segunda-feira sobre a questão da violência sexual, sobre a cena de estupro, né? Em que é feita de forma assim, ressaltando o corpo da menina negra, que é uma criança, né? Nas obras do Jorge Amado, é comum a representação da mulher de forma objetificada, né? E nem as crianças, no caso de Capitães da Areia, escapam dessa representação, né? Então, é uma cena que vai focar no corpo da menina negra, né? É uma cena que vai ter um viés erótico. Então, nós temos aí um problema na representação. Esse é o ponto. Se eu tenho, por exemplo, né, um personagem numa obra literária, e esse personagem é um personagem homofóbico, é um personagem complicado, e aí tem falas desse personagem preconceituosas. Isso está dentro de um contexto. Essas falas, elas estão saindo da boca desse personagem, certo? Como, por exemplo, a gente viu também na primeira aula a fala do Braz, quando ele rememora a infância sobre o ato que ele praticava com a criança escravizada, né? Então, isso está dentro daquele contexto. Agora, se eu tenho uma representação de uma cena de homofobia de forma apaziguada, tranquilizada ou mesmo romantizada, nós temos um problema na representação. Então, quando eu falo na responsabilidade na representação da alteridade na literatura, eu estou falando sobre isso, né? Sobre a questão da representação, sobre essa responsabilidade em representar, principalmente quando ela está mais distanciada do universo do autor, né? Por exemplo, a Macabeia, ela é representada na obra da Clarice de forma, como eu também trouxe esse exemplo, de forma pejorativa, de forma, ela é discriminada, ela é
descrita como uma inócua, uma pessoa vazia, uma pessoa sem personalidade, mas isso é feito a partir da representação do Rodrigo S.M., que é um narrador, que é um escritor, que é um intelectual. Então, essa representação ela está sendo problematizada. Então, a forma como é feita essa representação conta muito na literatura, né? Porque, às vezes, a gente tem esse problema na representação. Outro ponto importante outro ponto importante de comentar é que alguém no chat perguntou assim, Jorge Amado é racista? Assim, a minha pesquisa, gente, eu não estou assim, eu não estou nesse lugar de juíza, não, apontando, olha, autor tal é racista, autor tal, não é o meu papel, não é o papel da minha pesquisa, né? Inclusive, a gente falou sobre essa questão do cancelamento, da censura. Não é esse o caso, né? Eu estou analisando a representação da criança nas obras literárias, né? A representação da criança em situação limite, em situação de dor, em situação de sofrimento. Então, a minha pesquisa é sobre essas representações. E essas representações, muitas vezes, como eu introduzi no primeiro encontro, como agora a gente vai analisar, ela é feita de forma desumanizadora, tá? Isso acontece, essa representação. Agora, eu não estou entrando na questão do autor ser ou não racista, né? Com exceção do Monteiro Lobato. Por quê? Porque o Monteiro Lobato, ele era declaradamente eugenista. Tem cartas em que ele diz isso, né? Ele acredita numa supremacia branca e mais, ele achava que a literatura poderia ser utilizada como uma forma indireta de propagar a eugenia no Brasil. Então, se eu tenho, se a gente encontra, né, na obra do Sítio cenas em que ele está discriminando, né, a tia Anastácia, essas cenas são propositais. Ele tinha um compromisso, ele não tinha um compromisso responsável na representação da alteridade. Ele tinha um compromisso de propagar a eugenia de forma indireta, mostrando a superioridade das pessoas brancas na obra literária. Ele diz isso em cartas, ele tinha esse projeto, né? Ele escreveu um livro de forma mais explícita falando sobre isso, só que ele não conseguiu editora na época para publicar. Então, assim, o Monteiro Lobato é um caso explícito. Mas tem um artigo, inclusive, da Ana Maria Gonçalves. Deixa eu ver se eu estou com o link aqui. Tem um artigo em que ela fala sobre isso, né? E ela vai falar, inclusive, é um artigo muito, muito interessante. Depois eu vou compartilhar com vocês, em que ela vai analisar as cartas do Monteiro Lobato, e ela vai falar, inclusive, que em Caçadas de Pedrinho, colocaram uma nota de rodapé dizendo que não se pode caçar as onças, né? Que é uma coisa que não se pode fazer hoje em dia e tudo mais. Mas, quando se fala no racismo, não pode ter nada, não pode ter nota de rodapé, não pode interferir na obra do autor de nenhuma forma. Mas para a onça pode, ela diz. Então, a onça, até a onça, né, nada contra as onças, claro, é mais importante do que ferir a dignidade da pessoa humana, né? Ela vai falar sobre isso. E falando também ainda sobre representação, há pouco tempo também tem uma obra infanto-juvenil que se chama ABC da Liberdade, em que é sobre o Luiz Gama, né? É sobre a vida dele. E é uma obra muito importante para a criança, que foi trabalhada como um texto para a infância, né, durante muito tempo, e foi reeditada recentemente pela Companhia das Letrinhas. E aí, algumas pessoas apresentaram, com razão, o caráter racista da obra em uma cena em que tem crianças brincando no navio negreiro, algemadas, cantando Escravos de Jó. Então, assim, e essa obra foi reeditada. Essa obra agora a Companhia das Letrinhas tirou, né? Tirou de circulação. É uma obra que já vem sendo trabalhada há muito tempo, e também o autor se manifestou, dizendo que não era essa a intenção. E, assim, realmente, o autor, aí vem, o autor é racista? Nem acho que ele seja racista. Ele escreveu sobre Luiz Gama, sabe? Dizendo da importância dele, só que essa cena
foi uma cena, no mínimo, infeliz, né? Não sei se ele quis fazer ali uma sátira com essa questão de escravo de Jó, mas foi completamente infundada, né? E tem um racismo ali explícito numa cena dessas, né? Porque ali você está romantizando a escravidão das crianças, né? E ele se defendeu, dizendo que queria explorar algo como o caráter lúdico da infância, né? Como que até as crianças naquela situação conseguiam escapar pela brincadeira, mas assim, foi péssimo, né? Foi infeliz, e as crianças estavam cantando escravos de Jó. Então, quer dizer, é absurdo. Ó, o Felipe colocou aí no chat para vocês o link do texto que a escritora Ana Maria Gonçalves fala sobre o Lobato. Eu recomendo, porque realmente é uma coisa que não é falada, né? As pessoas costumam dizer que a gente fazer uma leitura da obra de Lobato com viés racista é um anacronismo, mas não é bem assim, né? Então, essas cartas não são faladas, e aí ela escreve assim de maneira magistral, falando sobre isso, e o Felipe colocou aí no chat. É essa reportagem mesmo, tá, gente? Bom, tudo certo até aí? Ok? Tudo claro? É só porque eu tenho essa preocupação, né? Se eu estou sendo didática, né? Porque nós que somos professores, a gente tem essa preocupação se a gente está sendo claro, se a gente está sendo bem interpretado, né? Porque a gente precisa ser didático, né? A literatura não, né, gente? Por favor, a literatura não precisa e não deve ser didática, né? Mas nós, professores, a gente tem que fazer esse trabalho. Isso, Jorge Amado foi responsável pela Lei de Liberdade Religiosa no Brasil. Exato, né? Porém, na sua obra literária, exatamente, porque para a gente não ficar naquele lugar de apontando, esse autor é isso, esse autor é racista, não é esse, né, o meu papel, nem a minha intenção aqui, é para a gente analisar essas representações na literatura e questionar essas representações, né, se for possível, se for necessário, se a gente encontrar algo lá problemático, né, e é isso, analisar mesmo, desautomatizar o nosso olhar, eu acho, também, né, que o nosso olhar, às vezes, ele está viciado, ele está contaminado por representações problemáticas que a gente nem se dá conta, né? Então, acho que o nosso papel também, né, como professores, pesquisadores, estudiosos, leitores de literatura, é desautomatizar o olhar também. Bom, deixa eu ver aqui. Então, agora, de fato, vou entrar nas obras, né? Que é um passeio aí, vai ser um breve passeio, né? Nas obras de Machado, eu trouxe Conto de Escola e Monteiro Lobato, eu trouxe Negrinha, Jorge Amado não vou retomar hoje, Viriato Correia, José Lins do Rio, Graciliano Ramos, Carolina Maria de Jesus e Jefferson Tenório. Aqui está na ordem cronológica, mas eu organizei de outra maneira, de modo a fazer um diálogo. Então, vamos começar. Começar com o Conto de Escola, de Machado de Assis. Como eu falei com vocês, nessa pesquisa, nessa busca por representações da infância, eu busquei a criança como protagonista, né? Principalmente em romances. Mas nem sempre é possível, né? No século XIX, a gente encontra contos do Machado em que a criança é a protagonista, né? Nenhum romance. Então, eu trouxe esse conto. E no final do século XIX, a gente tem um romance em que a criança é a protagonista do início ao fim da narrativa, que é o Ateneu, né? Mas são raras as representações assim da criança como protagonista. Então, esse conto de escola, inclusive, por ele ter uma criança como protagonista, né, ele ganhou versões para o público infanto-juvenil, né, versões ilustradas. Eu tenho 2 versões ilustradas desse conto, porque às vezes quando o personagem é criança, as editoras já associam, né, ao público infanto-juvenil, né? Então, esse conto tem versões ilustradas também. Então, nesse texto, que é de 1884, em primeira pessoa, cujo personagem principal é um menino de 10 anos, somos levados por intermédio da rememoração do protagonista adulto, Pilar, ao ambiente hostil e rígido de uma escola dos anos 1840. A educação nesse período era pautada no controle e no medo.
e castigos físicos eram utilizados corriqueiramente para disciplinar as crianças, como podemos verificar no trecho a seguir. Inclusive, aqui eu trouxe até uma ilustração de um livro que eu tenho aqui desse conto, né? E aí, deixa eu só contextualizar essa cena. O que acontece é que o Pilar, ele aceita uma moedinha de um colega de classe em troca dele explicar a lição. É só isso que acontece. Ele explica a lição para um colega e o colega dá uma moedinha para ele, né? Como pagamento por essa explicação. E aí, o professor, quando vê aquela cena, né, acha um absurdo e fala, né, humilha as crianças, né? E aí eu trouxe um trecho dessa parte. Perdão, seu mestre, solucei eu. Não há perdão. Dê cá a mão. Dê cá. Vamos. Sem vergonha. Dê cá a mão. Mas, seu mestre, olhe que é pior. Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os bolos uns por cima dos outros, até completar 12, que me deixaram as palmas vermelhas inchadas. Acabou. Pregou-nos outro sermão. Chamou-nos sem vergonhas, desaforados, e jurou que, se repetíssemos o negócio, apanharíamos tal castigo que nos havia de lembrar para todo sempre. E exclamava: porcalhões, tratantes, faltos de brio. Eu, por mim, tinha a cara no chão. Não ousava fitar ninguém. Sentia todos os olhos em nós. Recolhi-me ao banco, soluçando, fustigado pelos impropérios do mestre. Na sala arquejava o terror. Posso dizer que naquele dia ninguém faria igual negócio. E aí até o ilustrador nessa cena coloca o professor bem maior do que as crianças, né, com a cara vermelha e de fúria. É uma ilustração que tem essa desproporcionalidade, né, também, que demonstra essa desproporcionalidade da ação das crianças para a reação do professor. Deixa eu continuar aqui. Além dos castigos físicos, como vimos, os alunos eram também humilhados publicamente pelos professores. As punições físicas e morais com as crianças eram naturalizadas. Fazer parte de uma classe social privilegiada não poupava, portanto, as crianças dos sofrimentos físicos e psicológicos instituídos pelos adultos numa sociedade organizada pela lei do mais forte. Essa estruturação social se refletia, inclusive, nas relações entre as próprias crianças, como vimos em Memórias Póstumas de Brás Cubas e como é possível notar em O Ateneu de Raul Pompeia, publicado em 1888. Também vai tratar dessa relação de dominação entre as crianças, refletido pela hierarquização que os adultos produzem também. E aí, em diálogo com esse conto do Machado, né, que fala sobre o ambiente hostil, opressor, né, da escola, do universo escolar, eu trouxe uma outra obra de 1938 do Viriato Correia Cazuza, que é uma obra, é um romance infanto-juvenil. Inclusive, assim, vou até comentar com vocês uma coisa que aconteceu. Essa obra eu não conhecia, mas é uma obra que foi muito famosa na época que foi escrita, e na década de 60 também, 70. Muitas pessoas leram essa obra no período ali da infância, né? Quando eu fiz a minha entrevista para o doutorado, que eu falei que a minha pesquisa ia ser sobre a representação da infância, né, em situações difíceis, uma professora que estava na banca perguntou: mas e Cazuza? E eu não conhecia essa obra, né? Ela falou assim: você está fazendo aqui um repertório, mas você esqueceu de Cazuza, né? Como se fosse uma obra fundamental. Só que, na hora, eu não sabia que ela estava se referindo a uma obra da literatura, né? E eu lembrei do cantor Cazuza, né, gente? Falou assim: Cazuza. E aí, simplesmente, no momento, assim, eu não sabia o que responder, sabe? Eu fiquei confusa, não sabia o que eu ia dizer. Como assim, cantor Cazuza? Será? Eu fiquei pensando, será que o Cazuza teve uma infância difícil? Em que sentido? Ele tem um livro? Eu não sabia. Enfim, e aí eu acabei, sei lá, falando outra coisa, e eu só fui saber depois que eu saí da entrevista
sobre essa obra, né? Pois é, passei apesar disso, tá vendo? Passei, Lucia. E então, aí aqui eu trago essa obra, né? Do Viriato Correia, que dialoga com o conto do Machado, como eu disse. E aqui eu trouxe um trecho, né? Para ver como que a gente tem essa... No primeiro encontro eu falei sobre essa imagem idealizada da infância, né? Que a gente tem. Mas como a criança sofre, né? Na verdade, as imagens da infância são imagens, muitas vezes, assim, e na maioria das vezes na literatura, são imagens de sofrimento. E então essa cena é que esse professor, na obra Cazuza, né, que é o nome do protagonista também, é uma obra que se passa no interior do Maranhão, começa no interior, até que tem ali o personagem principal, ele vai crescendo até ele chegar em São Luís. E aí, nesse ponto aqui da narrativa, o professor, ele fazia campeonato de caligrafia, né? E aí as crianças... E formava duplas. E as crianças tinham que escrever muito bem. E consistia da seguinte maneira. As duplas que ele fazia, a criança que escrevesse melhor, como prêmio, ela tinha que bater na outra criança. O prêmio era um ato de violência com o seu colega, né? Quem ganhava da letra mais bonita tinha que dar bolos na mão do outro. E aí eu trouxe esse trecho. Ao entregar a palmatória a cada vencedor, o velho recomendava: não quero bolos de camaradagem. O bolo de camaradagem é nulo, repete-se. E se a repetição não prestar, sou eu quem castiga. Castigo que perder a aposta e castigo que não souber dar bolos. E comumente, 2 irmãos, 2 bons amigos, viam-se obrigados a se esbordoarem cruelmente. Quer dizer, estava reproduzindo a violência, né, que ele praticava entre as crianças, né, ensinando a violência também. E de forma, né, como que era naturalizado. E aí, o narrador, né, que também é um livro através da rememoração, é um narrador adulto contando as memórias da infância, é uma obra de ficção. E aí ele diz que quando ele conta, né, ele sente aquele momento de aflição. E aí ele estava com um colega, né, fazendo esse campeonato de caligrafia, e aí o professor lançou o julgamento para os dois, né? Empate. Deu empate. As 2 letras são muito boas, né? Respirei livremente. O professor entregou-me a palmatória. Para que isso? Perguntei. Para que há de ser? Disse-me. Os 2 não empataram? Você dá 6 bolos nele e ele lhe dá 6 bolos. Achei aquilo um disparate. Olhei o velho com surpresa. Que é que você me está olhando? Roncou ele asperamente. A minha língua destravou. Não posso compreender isso, exclamei. Por que houve empate? Porque o Doca tem letra boa e eu tenho letra boa? Então quem tem letra boa apanha? João Ricardo ergueu-se da cadeira com um berro. Não quero novidades. Sempre, sempre foi assim, atrevido. Quem é aqui o professor? E entregou a palmatória ao Doca. Deixa eu ver se eu... O que acontece aqui? No conto do Machado, né, que tem essa cena também, o personagem ele vai ficar naquela situação, ele é criança, né? Ele é uma criança que é vulnerável, então vai narrar o sofrimento daquela criança naquela situação escolar, né? De opressão escolar. Nesse romance do Cazuza, a criança, ela, quando eu falei que no século XX a gente tem um deslocamento, né, da passividade à ação. Então, a gente já vê, apesar desse caráter de vulnerabilidade ainda da infância, a criança, muitas vezes, confrontar a autoridade adulta, né? A criança vai confrontar a autoridade
adulto. Então, ela vai ser agente, né? A gente vê esse deslocamento para a criança também como agente da situação. Deixa eu só passar aqui. Como podemos observar no fragmento destacado, o menino confronta a imposição do professor. Ainda que sua ação não tenha causado uma mudança na prática da violência, notamos que a criança rebate a ordem estabelecida por meio de argumentação consistente, tensionando as estruturas do entendimento adulto e da instituição escolar. Outro ponto que merece destaque é a inserção na obra da história de vida do escritor Luiz Gama. O relato é feito pelo professor João Câncio, com o objetivo de explicar aos alunos que não havia desculpa para eles não estudarem. Então, na obra do Viriato, né, além da gente observar essa criança, né, a representação dessa criança que vai começar a questionar esse mundo adulto, tem algumas outras coisas, algumas outras cenas, algumas outras construções que me chamaram a atenção. Como, por exemplo, essa inserção da história de vida do Luiz Gama, né? E aqui eu trouxe um trecho também. Isso é a fala de um professor das crianças no livro. E estudando e trabalhando, conseguiu tudo o que quis ser. Poeta, jornalista, advogado, orador, o mais ardente, o mais sincero defensor da raça negra que houve no seu tempo. E conseguiu tudo isso com uma grande ferida aberta no coração. Ferida que a sorte nunca lhe permitiu que sarasse. É que, desde aquele dia infeliz em que o pai o atirou para o convés do navio negreiro, não teve mais notícias de sua mãe. Embora esteja incutida uma perspectiva meritocrática na fala do docente, na obra, né, narrar o sofrimento que Luiz Gama vivenciou, ao mesmo tempo que enfatizava a luta e a importância do advogado e escritor abolicionista, é um aspecto que não deve ser considerado trivial para a época. Como temos visto, narrativas sobre pessoas negras costumavam evidenciar o sofrimento ou ainda, em muitos casos, romantizar a desumanidade da situação. Em Cazuza, acabou que o Cazuza ficou ali, mas tinha que estar em itálico porque é a obra, né? Em Cazuza, no entanto, observamos um compromisso do professor em retratar o intelectual Luiz Gama como uma figura de referência para os alunos. Há ainda outras passagens da obra que nos apresentam personagens negros a partir de uma perspectiva afetuosa e responsável, revelando, por meio de uma construção narrativa muito consciente, a desigualdade e a discriminação racial existentes na sociedade. E aí eu trouxe um outro trecho dessa obra, Cazuza, que vai falar sobre dois alunos da escola, um aluno branco e um aluno negro. O Floriano e o Jaime eram, na verdade, os alunos mais inteligentes e mais adiantados do curso primário. O Jaime vivia adulado. Inspetores, vigilantes, contínuos e serventes. Todos lhe queriam ser agradáveis, como se ali estivessem unicamente para lhe prestar homenagens. Se pedia licença para sair mais cedo, saía. Se chegava tarde, não se lhe dizia palavra. Os professores, muitos deles, iam até o escândalo. Elogiavam em plena aula tudo o que ele fazia de bom e fechavam os ouvidos e os olhos para não ouvir e não ver o que praticava de mal. Com Floriano, era o contrário. Floriano era um personagem negro da narrativa. Esqueciam tudo de bom que ele fazia. As suas provas e as suas lições eram as mais belas do curso. Mas, a não ser o João Câncio e o Velho Lobato, nenhum professor as louvava. Eram dois professores, né? Esse João Câncio e o Velho Lobato. Aquela gente não podia admitir que o filho de uma pobre preta engomadeira estivesse acima de um menino rico, filho da mais rica família da cidade. Mas só aquela gente não admitia isso. Nós, a pequenada, sabíamos o que cada um deles valia e queríamos bem a ambos e admirávamos os dois. Então, assim, quando eu comecei a pesquisar, né, essas infâncias, e aí que eu fui vendo essas representações problemáticas, né, da criança negra na literatura, e tive contato com essa obra Cazuza, né, que é uma obra de 1938, eu fiquei assim, nossa, o Cazuza não, Cazuza é o personagem e o nome do livro, né? O Viriato Correia, o autor, ele tinha um compromisso de representação responsável, né, que
eu não vi em muitos outros autores. E eu quis pesquisar. Engraçado como que às vezes aqui eu estou analisando a obra, né? A minha pesquisa é sobre a análise das obras literárias, né? Mas esse tipo de representação que ele faz na obra, uma representação muito consciente, né? Eu observo esse exercício de escrita responsável na obra dele, me fez querer saber quem é esse autor, né? Me deu curiosidade de buscar, né? E muito difícil achar informações sobre o Viriato Correia, mas ele também fez parte da Academia Brasileira de Letras, e aí eu fui atrás do discurso, e o discurso que fizeram para ele, né, quando ele entra. Falam do Machado também, e aí eu fui, né, atrás, e aí eu trouxe um trechinho aqui do que eu escrevi. A condução da narrativa por meio desse olhar comprometido com a representação do mundo e dos personagens subalternizados de forma ética me despertou curiosidade a respeito da origem do autor. Dessa maneira, fui pesquisar as biografias do escritor, nas quais encontramos escassos dados sobre sua vida pessoal e familiar. Porém, descobri uma informação que aparentemente tentaram ocultar. Viriato Correia era negro. E, assim, foi difícil encontrar essa informação, né? No discurso lá da Academia Brasileira de Letras dá a entender, mas não está muito claro, não está explícito, né? Está ali entre linhas. E aí eu achei um trabalho de uma professora, Maria do Amparo, que ela estuda o Viriato Correia. Inclusive, ele foi um autor que vendeu muito também para o público infanto-juvenil. Inclusive, vamos dizer que o Monteiro Lobato, ele apresentou esse mundo do maravilhoso, né, para a infância. Ele rompeu com essa questão que a gente até falou na outra aula, do didatismo. E o Viriato Correia, ele inaugurou temas difíceis para a infância, né? O Monteiro Lobato foi para o campo da imaginação, da ludicidade, e o Viriato foi para o campo de uma construção mais próxima à realidade, apresentando para as crianças temas difíceis, mas também saindo dessa questão de higienizar a literatura, né? Porque até então tinha esse entendimento que a literatura para a infância, né, deveria ser higienizada, e o Viriato, ele vai mostrar de uma forma mais crua, né, direta. Então, tanto Monteiro Lobato quanto Viriato Correia foram autores que venderam muito, né, tiveram a obra muito propagada. Só que o Viriato, a gente, ao longo do tempo, ele foi caindo assim no esquecimento. E essa professora que escreveu sobre esse autor, sobre a obra desse autor, ela vai apontar, inclusive, o fato dele ser negro como uma das possibilidades dele não constar na historiografia literária brasileira, né? É uma das causas aí que ela aponta. Então, deixa eu continuar. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. E aí, saindo do Viriato, a gente vai para o Monteiro Lobato. Só que é para um conto que não é um conto para a infância, né? É o conto Negrinha. Não sei se vocês conhecem. É um conto, inclusive, que muitas pessoas usam, né, para dizer que ele não era racista, né? Ele fez um conto criticando. Desculpa, gente. Ele fez um conto criticando a questão da escravatura no Brasil, né? Mas aí é aquilo, né? Vamos ver se realmente é isso que ele faz nesse conto, assim. Vamos tentar olhar mais detalhadamente para esse conto para ver se é realmente isso, né? A Negrinha
O conto tem o nome, Negrinha, que na verdade não é um nome, né? Ela não é nomeada, ela não tem nome. Ela é uma criança negra, órfã, que é criada a pontapés, né? Ele narra assim, que é uma criança criada a pontapés, pela Dona Inácia, né? Que é uma figura detestável, né? Uma mulher hipócrita. E aí eu trouxe um trecho desse conto. Que ideia faria de si essa criança que nunca ouvira uma palavra de carinho? Pestinha, diabo, coruja, barata descascada, bruxa, pata-choca, pinto gorado, mosca morta, sujeira, bisca, trapo, cachorrinha, coisa ruim, lixo. Não tinha conta o número de apelidos com que a mimoseava. Tempo houve em que foi a bubônica. O corpo de Negrinha era tatuado de sinais, cicatrizes, vergões. Batiam nele os da casa todos os dias, houvesse ou não houvesse motivo. Sua pobre carne exercia para os cascudos, cocres e beliscões, a mesma atração que o ímã exerce para o aço. O que vocês acham desse trecho, desse conto? Ninguém? Que você, desse trecho, assim, qual é... Se vocês pudessem descrever esse trechinho do conto com alguma palavra, qual é a palavra que vocês pensam que esse trecho representa? Violência. Eu também penso nisso. Eu acho que esse trecho representa violência, como se o corpo fosse feito para o castigo. Exatamente, Tatiana. Horror. Nessa cena, né, nesse trecho, nesse trecho, que é um trecho descritivo, né, ele está descrevendo só violência, né? Não está descrevendo o que a personagem sente, né? Não está descrevendo qual é a personalidade dessa personagem. É um trecho que só mostra a violência, como se esse corpo pedisse, né, castigo, né? Como se ele atraísse castigo, né? Como se o corpo da menina negra atraísse a violência, desumanidade. No fragmento, observamos certa naturalização na crueldade dos adultos ao apresentar as agressões como comportamentos difíceis de controlar, uma vez que a carne da criança negra suscitaria violência. Observamos igualmente uma banalização na voz sarcástica do narrador, que compara os apelidos agressivos que a menina recebe a mimos, né? Ele fala mimoseavam, né? Esses apelidos depreciativos são, inclusive, as únicas formas de chamar a menina, uma vez que a personagem não possui nome próprio. Apesar da aparente crítica social e da compaixão que sentimos pela personagem, o conto de Lobato reforça a inferiorização da menina negra ao representá-la apenas como uma criança burrinha, ingênua e digna da nossa piedade. Por outro lado, as sobrinhas louras da senhora são descritas de forma angelical, com beleza e alegria, até mesmo pela perspectiva de Negrinha. Negrinha viu-as irromperem pela casa como dois anjos do céu, alegres, pulando e rindo. Esse conto é narrado em terceira pessoa, né? E aí, nesse conto, né, se a gente observar bem, tem a personagem da Negrinha, né? Tem essa... Eu não tenho o nome aqui, que eu sempre... a Dona Inácia, né? Que é essa personagem terrível. Tem as sobrinhas da Dona Inácia, que são personagens loiras, né? Que ele descreve, né? Que ele narra, que são personagens belas, que parecem anjos. E aí ele narra, né? O autor narra, o narrador narra, a Negrinha olhando para essas meninas como se elas fossem esses anjos, né? A representação do maravilhoso. O momento em que finalmente a personagem compreende que é também humana,
né? Porque essas meninas brincam, elas têm bonecas loiras, e a negrinha só trabalha e só apanha. No momento que ela finalmente compreende que ela é humana, que é também humana, e por esse motivo seria impossível continuar vivendo de maneira coisificada, esse momento que ela toma essa consciência é o responsável pela sua morte. Dizendo de outra maneira, a consciência da menina negra causa o seu fim. Não haveria, portanto, saída para essa criança. Ou ela viveria destituída de dignidade, ou ela morreria. Porque quando ela toma consciência daquilo, aí já está chegando ao final do conto e ela morre, né, na narrativa. E aí eu trouxe um trecho também do conto. Morreu na esteirinha rota, abandonada de todos, como um gato sem dono. Jamais, entretanto, ninguém morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a de bonecas, todas louras, de olhos azuis, e de anjos. E bonecas e anjos remoinhavam-lhe em torno, numa farândula do céu. Sentia-se agarrada por aquelas mãozinhas de louça, abraçada, rodopiada. Ainda tem uma romantização aqui no final da morte da personagem, né? Que ninguém morreu com maior beleza. E qual é a beleza da morte que ela teve? Ela morreu na esteirinha, assim, igual gato sem dono, mas não morreu com maior beleza por quê? Porque a morte dela é permeada por bonecas louras de olhos azuis. Pode falar, José, pode falar. Não, o absurdo da representação reside exatamente no fato de essa personagem ter sido, entre aspas, embranquecida pelo sacrifício. É algo totalmente atroz e violento, sabe, no plano daquilo que nós podemos considerar como ética literária, entendeu? No que diz respeito à representação da criança Sim, na literatura. sim. E olha... Oi, desculpa. Não, não era só esse o meu comentário, porque na E olha verdade... que muitas pessoas usam esse conto para dizer que o Lobato se manifestava contra o racismo. E só complementando, eu não sei. Não há como não rir, porque é de uma ingenuidade absurda, assim. Eu lembro, porque, por exemplo, eu não fui uma criança criada lendo Monteiro Lobato, alguma coisa do gênero. Mas os primeiros contatos que eu tive com Monteiro Lobato já foram na academia. Mas na época ele não era discutido como alguém que devesse ser cancelado. Daí eu lembro que o primeiro texto que eu li dele foi uma espécie de elogio ao Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. E uma das imagens exploradas por ele nesse pequeno ensaio a respeito do livro do Gilberto, que nunca saiu da minha cabeça, foi exatamente a de que ele elogia o livro do Gilberto Freire, porque naquele livro é como se o Gilberto Freire narrasse não, suavizasse a mácula da nossa negritude, entendeu? Da herança da negritude e da herança indigenista na formação cultural brasileira, racial brasileira. E não há como separar os textos. Aqui é muito complicado separar o Monteiro Lobato, o autor, do narrador, porque ele, de fato, foi uma figura extremamente atuante na imprensa brasileira como um defensor da eugenia, né? E esse conto, eu acho curioso, assim, o meu comentário final aqui, né? Eu até escrevi aqui. O autor não necessariamente denuncia, ele apenas narra, né? Ele descreve e reitera uma dinâmica social romantizada pelo sacrifício que produz o embranquecimento daquela personagem, não é verdade? Porque a existência dela ao lado das crianças brancas e louras e tudo mais era totalmente impossível, por isso ela morre. Ou seja, o conto é problemático de uma maneira assim absurda. Mas era esse meu comentário.
Perfeito, José. E realmente é difícil, né, a gente separar a figura do autor, como você bem colocou, porque ele era atuante nisso que ele acreditava, né, na eugenia. Ele era atuante, inclusive ele queria usar a literatura como um meio indireto, implícito, de propagar essas ideias eugenistas. Então, como que a gente vai separar, né? Não dá para separar. E aí eu trouxe um último trecho desse conto, terrível também, né? Porque o conto ele é permeado de representação da violência contra a menina negra. E eu vou ler esse trecho com vocês agora. Trago um ovo. Veio o ovo. Dona Inácia mesma pô-lo na água ferver, e de mãos à cinta, gozando-se na prelibação da tortura, ficou de pé uns minutos, à espera. Seus olhos contentes envolviam a mísera criança que, encolhidinha a um canto, aguardava trêmula alguma coisa de nunca visto. Quando o ovo chegou, a ponto, a boa senhora chamou: venha cá. Negrinha aproximou-se. Abra a boca. Negrinha abriu a boca como cuco e fechou os olhos. A patroa, então, com uma colher, tirou da água, pulando o ovo isais na boca da pequena. E antes que o urro de dor saísse, suas mãos amordaçaram-na até que o ovo arrefecesse. Negrinha urrou surdamente. Pelo nariz, esperneou, mas só. Nem os vizinhos chegaram a perceber aquilo. Então, assim, é um conto que ele narra o tempo todo a violência, né? Essa personagem, ela é coisificada, a gente não conhece as aspirações dessa personagem, as dúvidas, as emoções, diferentemente, por exemplo, do que acontece. E aí eu vou entrar agora em outra obra, né? Que é no Diário de Bitita, de Carolina Maria de Jesus. O Diário de Bitita é de 1986, de Carolina Maria de Jesus. Apesar de ter o nome de diário, ele não é uma obra que tem o formato de diário, com as datas. Ele é um livro de memórias, né, da infância da Carolina. Esse nome que tem esse livro, Diário de Bitita, por causa do sucesso do Quarto de Despejo, né, que tem o subtítulo de Diário de uma Favelada, e aí colocaram Diário de Bitita também, né, por uma demanda de mercado. Tem todo um contexto por trás da publicação dessa obra, né? Eu vou falar brevemente. Duas jornalistas francesas conversaram com a Carolina e levaram o original dessa obra para a França. Essa obra foi publicada lá, né, na França, foi traduzida lá para o francês, foi publicada lá, nunca mais voltou para o Brasil. E a versão que a gente tem em português é uma versão traduzida do francês. E então, agora, de fato, eu vou entrar na análise dessa obra, que, a partir da rememoração despretensiosa da meninice, a autora aborda os efeitos da escravidão no início do século XX, denunciando as estruturas sociais que empurram pessoas negras, mesmo após a abolição, para as margens da nação brasileira. A escritora inaugura, assim, na tradição literária do Brasil, as memórias de infância da criança negra, sujeito que enfrenta ainda mais vulnerabilidade que a criança branca em um país marcado pela desigualdade racial. E aí tem um trecho da obra, né? Um dia perguntei à minha mãe: mamãe, eu sou gente ou bicho? Você é gente, minha filha. O que é ser gente? A minha mãe não respondeu. Então, essa é uma obra que ela tem um recorte, né, na infância da Carolina e na juventude, no início da juventude, e que vai falar bastante sobre essas dúvidas da criança, né, da menina Bitita, das aspirações, dos desejos, e aí a gente vê uma diferença também nessa representação, né, porque é uma personagem que é complexificada, né, não sei. Inclusive, assim, quando a gente fala em textos memorialistas, Pacelli, quando a gente fala em textos memorialistas, quando a gente estuda textos memorialistas, a gente estuda autores
homens, né, geralmente, né, que é o Graciliano, o José Lins, Ciro dos Anjos, Pedro Nava, são esses, né. A Carolina, ela inaugura a memória da infância da criança negra, né. Tem as memórias, acho que tem alguma coisa, a Conceição também tem, né, mas é bem mais agora para o contemporâneo, mas eu não tenho essa resposta para te passar, não. Tá? Ainda estou lendo muita coisa. Eu terminei a tese no final do ano passado e já tem pouco tempo, mas a gente já repensa algumas coisas. Eu tenho uma intenção de estender essa pesquisa, acrescentar mais obras, estender algumas análises, mudar essa linguagem também, que é uma linguagem acadêmica, né? Porque quando a gente escreve tese e dissertações, a gente tem uma escrita mais acadêmica, porque eu tenho a intenção de transformar essa pesquisa num livro, estendendo, adequando a uma outra linguagem mais objetiva, mais clara possível, né? Mas eu não sei. Nunca tem, acho que acho que não, Luci. Não sei se alguma pesquisa tem fim, né? Mas, continuando no último parágrafo. No fragmento acima, como é possível notar, a menina Carolina sente na pele desde muito cedo a desumanização que acomete as pessoas negras. Em outro momento, a narradora relata a discriminação que as crianças negras sofriam no espaço escolar. No ano de 1925, as escolas admitiam as alunas negras, mas quando as alunas negras voltavam das escolas, estavam chorando, dizendo que não queriam voltar à escola porque os brancos falavam que os negros eram fedidos. As professoras aceitavam os alunos pretos por imposição. Carolina, em suas memórias, também ressalta a dificuldade em ser criança. Pensei em perguntar o que era 4 anos, mas a minha mãe havia recomendado que as crianças não podem fazer perguntas nos velórios. Como é horrível ser criança. Não tem permissão para fazer isto ou aquilo. Que mundo é este? Temos que aceitar as imposições. A menina Betita, além de desejar fugir da infância, também queria escapar do gênero feminino. Mamãe, eu quero virar homem. Não gosto de ser mulher. Vamos, mamãe, faça-o virar homem. Mesmo sem compreender a desigualdade de gênero que permeia as relações na sociedade, a menina percebia, de forma empírica, que os homens tinham privilégios em relação às mulheres. Seu irmão, por exemplo, era o preferido e protegido pela mãe. O meu irmão brigava comigo. Quem apanhava era eu. O registro memorialístico de Carolina retrata não apenas a sua infância difícil, mas discorre também sobre as dificuldades enfrentadas por todas as crianças negras. Aí está mais um trecho do livro. Se o filho do patrão espancasse o filho da cozinheira, ela não podia reclamar para não perder o emprego. Mas se a cozinheira tinha filha, pobre negrinha, o filho da patroa a utilizaria para o seu noviciado sexual. Meninas que ainda estavam pensando nas bonecas, nas cirandas e cirandinhas, eram brutalizadas pelos filhos do senhor Pereira, Moreira, Oliveira e outros porqueiras que vieram do além-mar. Essa herança do passado escravocrata na situação das crianças negras é encontrada em muitos textos literários, mas dificilmente pela perspectiva de quem sofre a violência. Quando tratamos de textos autobiográficos e memorialistas na literatura brasileira, dificilmente pensamos em escritoras mulheres, menos ainda em mulheres negras. Neste sentido, podemos afirmar que Carolina Maria de Jesus, mesmo distante dos espaços sociais de quem produz o discurso, rompe com uma tradição literária branca, masculina e classista ao apresentar aos leitores as suas memórias de infância. Inclusive, assim, quando a gente lê Carolina ela faz uma revolução, né? Porque no nosso pensamento, né? A Carolina é uma escritora que eu acho que ela parou nesse livro, ela fala, né? Acho que ela só estudou 1 ano da escola, se eu não me engano, no máximo começou o 2º. E a crítica, né, tende muito a associar as obras da Carolina como um testemunho. É um testemunho, esvaziando o caráter estético, né?
Só que quando a gente lê, a gente percebe que tem uma preocupação estética ali. Tem uma escolha das palavras, né? Uma organização da forma do relato, como ela vai relatar. E, além disso, ela traz muitas coisas sobre o nosso país, né? Sobre a história do país, né? Inclusive, um dos títulos que a própria Carolina queria para esse livro era Minha Vida de Menina ou Um Brasil para os Brasileiros. E aí colocaram outro nome, Diário de Betita, né? Interferindo também no desejo da autora, né? Porque esse livro foi publicado após a morte da Carolina aqui no Brasil. Pode falar, Lucia. Boa noite, deixa eu coisar a câmera aqui. Boa noite. Não, só você citou aí a questão do serviço, né, do filho do patrão. Assim, uma informação, pessoal, que o termo doméstica, né, empregada doméstica, vem exatamente da época da escravidão, né, escravização, que seria domesticar. Então, eram corpos que eram feitos mesmo para domesticar, daí o termo empregada doméstica, né, que a gente usa, e nesse mundo hoje de bolo de pote, né, empreendedorismo, né, que as pessoas sem consciência de classe estão, né, levantando as bandeiras, a gente ainda vê essa questão, né, de se apropriar de outros termos, né? Colaboradores agora. Eu odeio, tá, gente? Mas, enfim, o termo doméstica vem dessa época aí de domesticar corpos. Obrigada, Vivi. Desculpa atrapalhar. Perfeito, Luci. E a Carolina, nesse livro, né, que ela relata, que ela elabora as memórias dela de infância, ela demonstra que desde muito cedo ela era um corpo não domesticável, né? Inclusive, muitas amigas da mãe vão falar, mas essa menina é louca, é de pequeno que se torce o pepino. A mãe dela diz, ela parece louca, mas não é. Porque essa associação à loucura é porque ela não era domesticável, ela era uma criança que questionava, era uma criança que queria perguntar, e que era curiosa, e queria escrever, e que, sabe? Então, é o contrário dessa domesticação aí que querem, né, desde sempre, desde o período da escravidão, como você trouxe, querem domesticar os corpos negros, né? É isso. Quem mais levantou a mão? Não? Então tá. Então, vou continuar, gente. E aí eu vou entrar em Menino de Engenho, né? Eu trouxe a Negrinha, do Monteiro Lobato, e aí, em diálogo a minha intenção foi fazer um diálogo com a representação da menina negra pela Carolina Maria de Jesus. Como eu disse, eu não estou seguindo a ordem das obras cronológica, estou fazendo esses diálogos, né, das obras, para a gente pensar nessa questão da representação mesmo. E aí, eu trouxe aqui Menino de Engenho, né, que é do José Lins do Rego, um romance muito, muito famoso também, muito lido, muito estudado. E aí a gente tem, né, uma infância em situação limite, primeiramente, que é a infância do protagonista, né? É um romance também que é narrado a partir das rememorações do narrador adulto. Ele vai rememorar essa infância, reelaborar essa infância. E é um personagem, né, que criança. O pai mata a mãe, né? O pai assassina a mãe e ele vê o filme, olha. O livro já começa com essa cena trágica da infância, né? A criança vendo a mãe ali banhada em sangue. E aí esse pai vai ser preso. Não lembro agora se depois ele é transferido para um manicômio, alguma coisa assim, né? Em algum momento da narrativa, o narrador vai falar, inclusive, que ele era louco, né, de amor. E aí, esse menino, né, que é o Carlinhos, ele vai morar na fazenda do avô materno.
Então, tem várias rupturas, né? Ele perde a mãe, ele perde o pai também, que vai ser preso, ele tem essa cena chocante, ele vai sair de uma vida que ele está acostumado ali no ambiente doméstico e vai para um ambiente de fazenda, conviver com outras pessoas, um outro universo. Então, tem uma infância ali também completamente fraturada, né? Que é a infância do Carlinhos. E aqui eu trouxe 2 trechos também da obra. A morte de minha mãe me encheu a vida inteira de uma melancolia desesperada. Por que teria sido com ela tão injusto o destino? Injusto como a criatura em que tudo era tão puro. Esta força arbitrária do destino ia fazer de mim um menino meio cético, meio atormentado de visões ruins. Aí um outro trecho. Era um menino triste e gostava de saltar com os meus primos e fazer tudo o que eles faziam. Metia-me com os moleques por toda parte, mas no fundo era um menino triste. Às vezes dava para pensar comigo mesmo, e solitário andava por debaixo das árvores da horta, ouvindo sozinho a cantoria dos pássaros. E aí o narrador vai dizer que essa melancolia, né, que ele vivia, essa solidão, que tem como origem a morte da mãe dessa maneira, né? Mas aqui no momento também, se vocês observarem, ele vai falar por que teria sido com ela tão injusto o destino, né? A gente tem que pensar que essa é uma narração do personagem adulto, né? Não é do personagem criança, ele está rememorando. E aí ele vai dizer que como que foi injusto o destino. Na verdade, não é o destino, né? Ele está colocando a culpa da morte da mãe no destino, quando na verdade foi o pai que assassinou a mãe. E, como eu disse, em algum momento da narrativa ele vai dizer também que o pai dele foi consumido pelo amor, né? Como se o fato do assassinato fosse devido ao amor, né? Só que o amor não comete violência. Então, o que acontece assim, também nessas representações é que esse personagem ele está no presente da Anunciação, ele é um narrador adulto, ele não é mais um narrador criança. E aí ele está reelaborando essas vivências, né? Mas ele está reelaborando a partir do hoje. E mesmo assim tem essas construções um pouco problemáticas. Um pouco não, bastante problemáticas, né? Nessa representação. E aí, vou trazer um outro trecho da obra também, que ele vai dizer: o costume de ver todo dia esta gente na sua degradação me habituava com a sua desgraça. Nunca menino tive pena deles. Achava muito natural que vivessem dormindo em chiqueiros, comendo um nada, trabalhando como burros de carga. A minha compreensão da vida fazia-me ver nisto uma obra de Deus. Eles nasceram assim porque Deus quisera, e porque Deus quisera, nós éramos brancos e mandávamos neles. Mandávamos também nos bois, nos burros, nos matos. Outra construção na narrativa que ele vai falar é: nunca menino tive pena deles na infância, né? Mas ele não diz sobre o ponto de vista atual do narrador, né? Outro trecho. O interessante era que nós, os da Casa Grande, andávamos atrás dos moleques. Eles nos dirigiam, mandavam mesmo em todas as nossas brincadeiras, porque sabiam nadar como peixes, andavam a cavalo de todo jeito, matavam pássaros de bodoque, tomavam banho a todas as horas e não pediam ordem para sair para onde quisessem. Tudo eles sabiam fazer melhor do que a gente. Soltar papagaio, brincar de peão, jogar castanha. Só não sabiam ler. Mas isto, para nós, também não parecia grande coisa. Queríamos viver soltos, com o pé no chão e a cabeça no tempo. Senhores da liberdade que os moleques gozavam a todas as horas. E eles, às vezes, abusavam deste poderio, da fascinação que exerciam. Pediam-nos para furtar coisas da Casa Grande para eles. Laranjas, saputis, pedaços de queijo.
trocavam conosco os seus bodoques e os seus peões pelos gêneros que roubávamos da despensa. Alguém quer falar sobre esses trechos? Sobre esses trechos que eu trouxe aqui do Menino de Engenho? Óbvio. José. Pode ajudar aí, José, porque a José também fica falando muito. Não, é porque instiga muito, porque a apresentação é muito bem intercalada, sabe, os trechos. Enquanto tu lias a sequência de trechos do Menino de Engenho, eu pensava naquele autoquestionamento do livro da Carolina Maria de Jesus. Pergunta, sou gente ou bicho? Não é? E agora, pensando no plano do compromisso ético, né, da representação da criança ou da infância na literatura, é curioso, porque no caso do Menino de Engenho, é como se esses autores, tanto Zé Lins do Rego como Monteiro Lobato, estivessem engendrados numa sociedade que produzia, ou que foi capaz de produzir um imaginário que traça paralelos, né, entre negros ou indígenas, mas no caso dessas narrativas de negros, com um processo de bestialização natural, na verdade, ou seja, ali você enxerga, né, a naturalização desse processo de bestialização ou de coisificação dessas pessoas, né, ou seja, você acaba entrando em desumanização desses sujeitos, né. Aí vem os conceitos de doméstica, citado pela Lúcia ainda agora, né, e tudo acaba ganhando sentido. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer nesse sentido, não nesse sentido, né? Mas talvez seja mais interessante em um outro momento. É uma pergunta meramente não, é porque desde o início, desde ontem eu tenho pensado um pouco. Tu chegaste a ler O Amor dos Homens Avulsos, do Victor Heringer? Não cheguei. Não é porque... Tem infância, não? Não, existe a infância, é porque a narrativa ocorre em dois planos, né? No presente do narrador, semelhante à narrativa do Menino de Engenho, porque nós temos um adulto narrando as experiências infanto-juvenis dele, né? Sobretudo as experiências infanto-juvenis dele, com um garoto negro que chega na casa dele por razões quase que desconhecidas. Agora eu não lembro muito bem da narrativa, porque faz alguns anos, né? Eu precisaria reler, e eu estou sem o livro aqui do meu lado para consultar, mas ele narra, né, a relação dele com esse garoto, inclusive de iniciação sexual, as brincadeiras e tudo mais, né? Daí, na sequência, existe a descrição, né, do assassinato brutal, né, do amigo negro, né, dele, né, do protagonista, né. O protagonista acaba sendo assassinado quando uma das pessoas que moravam no subúrbio, agora eu não lembro, é um subúrbio fictício, mas o livro se passa no Rio de Janeiro, né. O garoto negro acaba sendo morto de uma maneira brutal quando um grupo de pessoas, um grupo de homens, fica sabendo que esse garoto tem relações sexuais com outro menino, né? Com um menino branco, filho de, se eu não me engano, é filho de militar ou de um servidor público, né? Essa é uma das questões da narrativa. Mas no plano do presente, o narrador já bem mais velho, assim, ele deve ter por volta de 45 ou 50 anos, acaba desenvolvendo uma relação não muito bem sistematizada pelo Victor Heringer, pelo menos quando eu li pela primeira vez, com uma outra criança negra, né? Assim, mas enfim, são essas coisas, assim, a curiosidade, né? Achei que tu tinhas lido O Amor dos Homens Avulsos, aí ia te perguntar, assim,
Qual Eu não era, li. A Lucy leu, está ali comentando no chat, né? qual era a tua percepção sobre esse livro, né? E sobre a representação da infância nesse livro do Victor Eringer, né? Mas, enfim. Não, tudo bem. Mas foram ótimos comentários, eu acho que é isso mesmo. E também, assim, para não estar aqui fazendo, como eu falei, não quero estar aqui fazendo esse papel de juíza, né? Não é a minha intenção. Esse livro, Menino de Engenho, ele faz parte do ciclo Cano de Açúcar, né? São vários livros do José Lins. E tem um que é o Moleque Ricardo. O nome do livro é Moleque Ricardo. E aí ele vai falar sobre a vida de um desses meninos que viviam ali na fazenda, né, como pequenos servos, que é o narrador, ele vai chamar de pequenos servos do meu avô. E um dos livros do José Lins é esse Moleque Ricardo como protagonista. Eu também ainda não cheguei lá, né, não li. Vocês sabem, né, que quando a gente está fazendo a pesquisa, a gente tem que recortar, porque senão a pesquisa não acaba nunca, né? Então, a gente tem que ir filtrando, tem que ter o recorte. E hoje, aqui para apresentação, também eu fiz um recorte também das obras que eu estudei. Então, assim, essas representações, né, José, como você falou, elas é como se fosse uma herança desse tipo de representação também, que esses autores vão reproduzindo, né, nas obras, né? E que a gente vai percebendo e que vai fazer esse processo de desumanização, né? A Toni Morrison, ela vai dizer isso também, né, nos seus ensaios teóricos sobre a origem dos outros, que as pessoas negras, elas são representadas através desse processo, é como se a desumanização do personagem negro, né, a desumanização do negro reafirmasse a humanização do branco, né? E aí, continuando, então, para a gente avançar aqui. Falando ainda do Menino de Engenho, né? Que é como eu disse, uma rememoração. O passado, reproduzido pelo olhar deslumbrado do menino, se torna no presente do discurso uma glamorização da miséria em que viviam os moleques. Nesse ponto, é importante ressaltar as duas infâncias que habitam de forma simultânea e dicotômica no romance. A dos meninos de engenho, Carlinhos e seus primos, e a dos moleques, crianças negras inseridas no trabalho da fazenda, nas palavras do narrador, os pequenos servos do meu avô. Porque em alguns momentos, além dessa questão da desumanização, em outros momentos ele vai glamorizar, né? Vai dizer que eles eram livres. Olha a incoerência, né, desse discurso. Dizer que eles eram livres, que eles corriam, que eles faziam tudo, eles só não sabiam ler, mas isso também não era importante. Sendo que no presente da Anunciação, né, o narrador, eu estou falando do narrador, né, não estou falando do autor, dizer isso, assim, ele tem essa consciência hoje, o narrador, no momento da Anunciação, que ler era importante, né? Ele tem essa consciência de que aquelas crianças eram crianças subalternizadas, que elas não estavam em liberdade, vivendo a infância livremente, né? E mesmo assim ele constrói, né? Quando ele vai fabular essas memórias, quando ele vai elaborar essas memórias, ele traz todas essas representações problemáticas. E aí, continuando, sobre essa questão dos moleques, né, nas obras de literatura brasileira, eu vou trazer a infância do Graciliano Ramos. E na obra do Graciliano Ramos, a gente também vai ver essa diferenciação dos moleques para os meninos, e também tem a moleca, né? A moleca Maria, ele fala. E aí, lendo, a gente percebe essa diferenciação. Quem era chamado de menino e menina, e quem era chamado de moleque e moleca. E na obra do Graciliano, deixa eu só, porque acho que é moleque José. Acho que é moleque José, sim. Porque na obra do José Lins é moleque Ricardo, e na obra do Graciliano é moleque José.
Também é um livro de memórias, né? Nesse caso aqui, no caso do José Lins do Rego, né? É uma obra ficcional. Menino de Engenho é uma obra ficcional. E A Infância do Graciliano Ramos é uma obra memorialista, né? O José Lins é um romance. A Infância do Graciliano Ramos é uma obra memorialista falando da infância do Graciliano menino, né? E aí ele vai relatar, ele vai narrar nas suas memórias a relação dele com o moleque José, que eles eram muito companheiros, né? Ele narra como se eles fossem muito amigos, ele e esse moleque José. Inclusive, ele no relato, né? Ele vai dizer que admirava muito a força do moleque José, porque ele vai se descrever como uma criança fraca, uma criança covarde, e ele tem um pai muito rígido. O Graciliano, né? O menino Graciliano tem um pai muito rígido, muito austero, né? E ele admira muito o moleque José. E aí tem um trecho aqui que ele diz: nunca o vi chorar. Gemia, guinchava, pedia, soluçava infinitas promessas, e os olhos permaneciam enxutos e duros. Enchia-me de inveja. Desejava conter as minhas lágrimas fáceis. Ele vai dizer que quando o menino ele chorava à toa, e o moleque José não, ele era firme. Mas se a gente perceber essas palavras, né, a escolha das palavras, e é interessante que depois que eu comecei a prestar atenção nisso, eu fui vendo isso em várias obras, né? A escolha das palavras, às vezes está bem implícito ali, entre linhas, a escolha das palavras para representar, para se referir a determinados personagens em uma obra, né? Palavras que geralmente são associadas aos animais, que a gente usa para falar dos animais. Por exemplo, guinchava, né? E aí eu encontrei isso em obras, inclusive, mais contemporâneas, que para se referir a alguns personagens, utiliza-se verbos que geralmente nós utilizamos para quando a gente fala para tratar de animais, né? Então, isso aqui é um trecho da obra do Graciliano. E outros dois trechos que eu trouxe. De uma cena que o moleque José, ele acha que o moleque José fez alguma coisa, tirou alguma coisa do lugar. É uma coisa bem superficial, né? E aí ele vai narrar. Quando meu pai se tinha irado bastante, segurou o moleque, arrastou-o à cozinha. Segui-os, curioso, excitado por uma viva sede de justiça. Nenhuma simpatia ao companheiro desgraçado, e se agoniava no pelourinho, aguardando a tortura. Aí me veio a tentação de auxiliar meu pai. Retirei uma acha curta do feixe molhado, encostei-a de manso a uma das solas que se moviam por cima da minha cabeça. Na verdade, apenas toquei a pele do negrinho. Não me arriscaria a magoá-lo. Queria apenas convencer-me de que poderia fazer alguém padecer. O meu ato era a simples exteriorização de um sentimento perverso que a fraqueza limitava. Com certeza José nada sentiu. Cobrei ânimo. Cheguei-lhe novamente ao pé o inofensivo pau de lenha. Nesse ponto, ele berrou com desespero, a dizer que eu o tinha ferido. Esse é um trecho que tem em Infância, do Graciliano, né? O fragmento em destaque ilustra um exemplo de sadismo praticado pelo narrador na infância. E me questiono se ele teria tal ímpeto caso José fosse realmente enxergado como um companheiro, que é o que ele diz ao longo das memórias, né, que o José era um companheiro. De acordo com as ideias desenvolvidas por Toni Morrison no ensaio Ser ou Tornar-se Estrangeiro, retirado do livro A Origem dos Outros, observa a construção literária de José, né, do moleque José, na narrativa, como a representação de um estrangeiro, ou seja, como um personagem ancorado na exteriorização da diferença em relação ao narrador. Nesse ensaio, Morrison discorre sobre o processo de outremização, sofrido pelas personagens negras nos textos literários, isto é, na transformação desses personagens em um outro. Esse processo fabrica representações estereotipadas, apresentando pessoas negras como selvagens,
subhumanas, exóticas, e busca, a partir da negação de humanidade à população negra, reafirmar a própria humanidade branca. Deixa eu ver se eu já... Assim. E aqui, gente, eu vou fazer um paralelo também. Eu trouxe essas duas obras, né? A Infância, do Graciliano, Menino de Engenho, do Zé Lins do Rego, e agora eu trouxe uma obra mais contemporânea, que é do Jefferson Tenório, que o personagem principal é um menino negro e morador de rua, de periferia, vive um tempo no orfanato, é um menino órfão, mas como que há uma reconfiguração nessa representação. Eu não sei se vocês conhecem o Jefferson Tenório. Ele ganhou, eu acho que foi ano passado, que ele ganhou o Jabuti do ano passado, pelo livro O Avesso da Pele. É um autor que atualmente... Isso, Lucy, isso. Um autor que tem uma grande repercussão, né, na atualidade, a obra dele, está lançando, inclusive, um novo livro. E só que esse livro foi o primeiro livro que ele escreveu, que é de 2013, que tem como protagonista um personagem criança, né, que tem 11 anos. E a narrativa é em primeira pessoa, né? Isso, o Avesso da Pele, que foi censurado por escolas, né? Que a Lúcia está ali comentando no chat que o Avesso da Pele foi censurado. Isso, foi o Avesso da Pele que foi censurado, que foi justamente o livro que ganhou o Jabuti. Mas esse aqui é O Beijo da Parede, é um livro que nem é muito comentado, né? Entre os livros do autor, que foi o primeiro livro dele, que é um livro que, como eu disse, né? Que o protagonista é um menino de 11 anos, e o Jefferson Tenório, ele vai assumir o desafio da primeira pessoa na voz da criança, né? Que eu comentei com vocês no nosso primeiro encontro, como é difícil narrar, né, em primeira pessoa, né? Qual o risco que se corre em construir, em reelaborar, recriar essa voz da criança na narrativa, né? Porque ela pode soar piegas, artificial, falseada, né? Por emular essa voz da infância. E ele vai assumir esse desafio, né? Vai correr esse risco, né, nessa primeira pessoa. E só para contextualizar, antes de eu ler esse trechinho é logo da primeira página do romance. O João é um personagem, um menino negro, que vai perder a mãe por câncer. Ele é um menino negro, filho de pai branco, com mãe negra. Eles moram no Rio de Janeiro, ele nasceu no Rio de Janeiro. E aí, quando a mãe dele morre, ele vai se mudar com o pai para Porto Alegre. O pai é branco e é de Porto Alegre. E aí, quando a mãe do João morre, o pai quer voltar para Porto Alegre. O pai dele é alcoólatra. E depois o pai dele acaba cometendo suicídio. E o João fica sozinho, né? Tem uma temporada no orfanato, foge do orfanato, vive em cortiços, né? E aí, logo na primeira página do livro, eu trouxe esse trecho. Antes da minha mãe morrer, eu não conhecia tristeza. Mas, quando ela se foi, deixei de ser ignorante nesse assunto. Também acho isso engraçado, porque ela morreu acreditando que eu seria feliz, que eu teria uma vida pela frente para ser o que quisesse. E há uma infinidade de coisas que se pode fazer no futuro. Fico muito impressionado com os planejamentos que as pessoas fazem a toda hora. Vai ver, é por isso que elas dão tanta importância para ele. Mas quero dizer a vocês que não gosto do futuro, nem dos planejamentos. Também quero acrescentar que sou um menino meio precoce. E quando a gente ganhar mais intimidade, eu conto porque fiquei assim. Se vocês acharem que vale a pena, eu conto. Então, logo no início da narrativa, ele já fisga a gente, né? Já fisga o leitor para querer conhecer aquela história. É uma narrativa, o João, né? O nome do protagonista é João, não sei se eu falei. O João, em narrativas, né, dos séculos passados, ele seria o moleque, né, que estaria ali às margens, né? Mas ele agora está no centro da narrativa. Ele tem voz, ele tem subjetividade, ele tem complexidade. E o autor, ele vai construir esse personagem, né, pelo que eu chamei de uma estética do afeto, né? Que o autor, a gente vai se aproximar desse personagem. Por quê?
o que acontece quando esses personagens estão à margem, eles não são nomeados, eles são invisibilizados, são tão apagados que a gente não consegue criar essa identificação. Porque para a gente se identificar, a gente tem que conhecer, né? Então, parece ao mesmo tempo que era quase uma estratégia narrativa, né? E aqui a estratégia narrativa que o autor utiliza é aproximar, né? Aproximar a gente dessa história. A gente vai. O João, ele não é um menino, mais um número nas estatísticas das crianças abandonadas, né? Ele tem nome, a gente vai saber as condições que fizeram ele estar nessa condição. E aí, continuando. Ao termos contato com a narrativa de Jefferson Tenório, que se passa na década de 1990, podemos observar que muito pouco mudou na vida dos moleques que povoam as obras de Graciliano Ramos e José Lins do Rego. A sociedade brasileira que oprimia e violentava crianças negras em séculos passados continua a subjugá-los no presente. Contudo, no cenário literário atual, observamos um levante na problematização das narrativas, retirando da invisibilidade personagens historicamente subalternizados, confrontando representações desumanizadoras. E aí eu trouxe mais 2 trechos. O Beijo na Parede, ele faz referência a esse título à obra da Clarice Lispector, que é A Hora da Estrela, porque a Macabeia, ela beijava a parede também, né? Porque a Macabeia também é órfã. E aí o autor, ao dar esse título para o livro dele, ele está fazendo uma referência à Hora da Estrela. E aí eu até trouxe um trecho da Hora da Estrela e um trecho do Beijo na Parede, do Jefferson Tenório, apresentando essa questão de beijar a parede, né? Quando ela era pequena, isso é na obra da Clarice, quando ela era pequena, como não tinha quem beijar, beijava a parede. Ao acariciar, ela se acariciava a si própria. E aí na obra do Jefferson Tenório. Foi nesse mesmo tempo que peguei a mania de beijar paredes, que é até um bom negócio quando não se tem ninguém para amar. Toda vez que eu beijava, eu me lembrava da minha mãe. E comecei com as paredes do quarto, que eram mais limpas. No entanto, com o tempo, passei a não escolher mais, porque parede é parede em qualquer lugar. Mais tarde, descobri que, além de beijar, a gente podia se esfregar nela e fingir que era uma guria. E, de repente, todas aquelas paredes deixaram de ser a minha mãe na minha cabeça e passaram a ser gurias, que me deixavam de pau duro. Eu não tinha hora para beijar. Bastava ficar sozinho ou sentir o meu coração doer e eu tascava um beijo melecado. E aí, na verdade, essa busca dos personagens para beijar a parede, né, é uma busca por afeto, né? Mas é uma busca por afeto que ela não se concretiza, porque, de fato, a parede é a parede, né? É só uma parede, né? E aí está demonstrando a situação de total falta de afeto que esses personagens, tanto na Macabeia, na Clarice, né, quanto no João, que o João vivenciava no Beijo da Parede. E essa questão também dessa humanização, né, dos personagens que a gente encontra na historiografia literária, que muitas vezes, né, também não vou dizer que em todas as vezes, porque a gente tem representações, como eu trouxe aqui a do Viriato, entre outros autores, né? Essa humanização que o Jefferson Tenório faz na obra dele com o João, ele vai fazer com vários personagens marginalizados, porque o João, ele vive em cortiços, né? Em um momento da narrativa, ele vai morar com uma prostituta, com a Estela, e todos esses personagens são humanizados. Esse livro é muito bom, gente. E aí, eu trouxe mais um trecho aqui do Beijo na Parede, que é a conversa dele, é um diálogo do João com a Estela, que é essa figura que vai, por um tempo na narrativa, vai funcionar como uma figura materna para o João. Sabe, João, um dia eu já fui feliz, disse ela, baixando os olhos. Quando, Estela? Quando tinha sua idade. Fiquei olhando para Estela e queria muito acreditar que ela já tinha sido feliz, porque nunca conheci uma criança que tenha encontrado a felicidade. E aí esse trecho, né, a gente volta também àquela conversa do primeiro encontro. Quando a gente pensa na infância, qual a imagem, qual a primeira palavra, qual a primeira imagem que vem à nossa cabeça que representa esse período da infância, né?
E a maioria das pessoas aqui colocaram no chat imagens boas da infância, né? Imagens tranquilas, de felicidade, de brinquedos. E o João vai falar para a Estela que queria realmente acreditar que ela tinha sido feliz, porque ele, na vivência dele, em todas as experiências, né? Porque ele vai ter contato com outras crianças de rua, vai ter contato com outras crianças no orfanato, ele nunca conheceu uma criança que tem encontrado a felicidade. Peraí. E aí, o João, ele vai ficar pouco tempo na escola, né, por causa dessa situação também. Depois ele vai sair da escola, quando ele começar a morar na rua, e nesse cortiço. E aí eu trouxe um trecho, porque na minha pesquisa eu vou falar eu vou fazer uma leitura eu faço uma leitura do Beijo na Parede como um romance de formação, né? Mas o que é um romance de formação? O romance de formação é aquele romance que vai narrar a trajetória do personagem, o seu processo de amadurecimento, em contato com a cultura, em contato com a literatura, né? O amadurecimento daquele personagem. Só que no Beijo na Parede, eu vou propor um romance de formação desaburguesado, né? Para um personagem em que a formação foi negada, né? Ele não teve acesso a essa formação, né? Esse direito à formação foi negado, né? Como foi negado para os moleques, né? Nas obras do José Lins, do Graciliano, foi negado, eles não tinham esse direito de ler, né? Essa formação foi negada. E aí eu faço uma análise do Beijo na Parede como um romance de formação desaburguesado, né? Não nesse viés de uma formação formal. E aí eu trago aqui um trecho do Jaime Ginsburg, que é um professor da USP, que ele tem um livro que é Crítica Literária em Tempos de Violência. Acho que o nome é esse, Crítica em Tempos de Violência ou Crítica Literária em Tempos de Violência, que ele vai dizer o seguinte: formamos nossa sociedade com 2 traumas que jamais, coletivamente, pudemos superar: a violência da exploração colonial e o escravismo. As consequências desses traumas no campo das letras são muitas. Somos uma sociedade em que ler nunca foi condição de possibilidade para a maioria da população. E aí, no romance do Jefferson Tenório, ler também não era a prioridade na vida do João e das demais crianças em que ele convivia, né? Mas, por algum motivo, aparece o Dom Quixote, né, na casa ainda, quando ele morava com a mãe no Rio de Janeiro, que estava ali segurando o pé de uma mesa, o livro, e aí ele pega aquele livro e aquele livro passa a acompanhar o personagem, mesmo ele não entendendo tão bem, como um companheiro. E ele fica sempre na companhia daquele livro, né? Inclusive no momento que ele fica no abrigo. E aí tem uma cena muito bonita, que é ele lendo Dom Quixote para os companheiros no abrigo, que eu trouxe aqui também. Às vezes, à noite, eu e o Pouca Força é um outro personagem do romance, eu e o Pouca Força reuníamos o pessoal para que eu pudesse contar as histórias de Dom Quixote para eles. Funcionava assim: eu lia uns pedaços e depois explicava do meu jeito. Na verdade, eu imitava o professor Divino. As crianças gostavam mais quando contava com as minhas palavras, o que era melhor, pois eu podia mudar um pouco a história. Troquei até o nome Sancho Pança para João Pança. De vez em quando, eu trocava o nome dos outros personagens e colocava o nome de alguma criança. Alguns brilhavam os olhos ao escutarem os seus nomes, outros desconfiavam, mas no fim acabavam acreditando, porque uma alegria não se pode desperdiçar assim. Nessa passagem, como vimos, o ato de ler é construído a partir da apropriação da história pelo protagonista e na relação com o outro. João vai ressignificando a obra com os nomes dos colegas para dar sentido a um mundo que não foi pensado para eles e do qual eles nunca fizeram parte, o da literatura. Assim, ele reescreve o livro ao seu modo, cria um novo Dom Quixote. Embora seja uma cena afetiva, não é romantizada, é uma cena de resistência à tristeza. Afinal, as crianças estão em um abrigo, ambiente de caráter impessoal, onde crescem afastadas de vínculos sólidos. E aí tem um trechinho da obra. Fui parar num abrigo onde as crianças esperam ser adotadas.
logo de início desconfiei que todo mundo ali já tinha beijado uma parede na vida. Então, essa imagem da parede, ela retorna, né, algumas vezes na obra, que é para mostrar justamente essa falta de afeto, né, essa solidão, né, na infância. Estamos caminhando para o final. Então, nesse romance, né, não é um romance que vai idealizar, né, que vai romantizar a história do João, porque não é uma história feliz, né? Inclusive, as narrativas que eu justamente pesquiso, né, são narrativas em que as infâncias estão em situação limite, né? Estão em situações de risco, né? São infâncias em risco, são infâncias em situações difíceis. Então, todas essas obras são crianças, né? São representações de crianças em situações de sofrimento. Mas a questão não é essa da representação, né? Como eu disse, a literatura não está aqui a serviço de higienizar o mundo, de mostrar um mundo higienizado, né? Limpo para os leitores, né? Mas como é feito isso? Qual é a forma que é feito isso, né? Então, esse personagem é um personagem complexo, né? A gente conhece os medos, os anseios, as dúvidas desse protagonista, né? E ele tem voz, né? Ele não está às margens como os moleques estão, né, em outras obras, né? Ele está no centro. E aí, para finalizar, né, que a gente já está... muito bom os livros do Gilbert, Lucia. E aí, só para a gente finalizar, pensando nessa questão da representação e da literatura, eu trouxe alguns trechinhos para a gente finalizar. Esse trecho é do Anderson da Mata, que é um professor da UNB, é de um livro que é Representação e Responsabilidade na Narrativa Brasileira Contemporânea. É um artigo. E aí ele vai dizer: as escolhas de um autor têm consequências, até porque é ele próprio, em última instância, o procurador do que estiver representando na obra. Nesse sentido, cabe o ônus da agência da representação. Digo ônus porque há de existir responsabilidade sobre o que se escreve. Afinal, corre-se sempre o risco de se tornar o termo representação por um dos seus sinônimos, falseamento. E a gente não pode esquecer, né, que literatura é discurso, né? E como todo discurso, ela reverbera, né, no mundo também. Então, por isso que há que se pensar, né, que há de se pensar sobre essa questão da responsabilidade na representação. E aí eu trouxe um trechinho da Toni Morrison também, porque a gente está falando muito das construções também, a gente acabei falando muito aqui nesses dois encontros sobre essas representações desumanizadoras, né, na literatura. Mas a literatura também, ela pode nos ajudar no sentido oposto, né? Porque a literatura ela tem também a capacidade de nos ajudar a dar continuidade ao projeto humano, que é permanecer humano e impedir a desumanização e a exclusão de outros, né? Então, na verdade, é para a gente pensar em novas formas de narrar a humanidade, né? E eu estou em busca disso agora também, assim, no projeto, em buscar novas formas de narrar a humanidade que se afastem dessas construções, dessas representações desumanizadoras. E a literatura tem essa capacidade também, né? De nos ajudar na continuidade desse projeto humano e impedir a desumanização, né? Como diz a Toni Morrison. E para fechar, um trechinho da Regina Dalgastanhê, também da UNB. Embora a literatura não seja uma pílula de humanização, ela é, ou pode ser, ferramenta para aqueles que se dispõem a refletir sobre seu lugar no mundo e sobre o lugar do outro. E agora sou eu aí, nesse último final. A literatura tem, portanto, essa capacidade de criar pontes, possibilitando a experiência com a alteridade e reconfigurando a posição de sujeitos e relatos que foram marginalizados pela história oficial. Então, a proposta é que a gente busque, né, na literatura essas novas formas de narrar a humanidade e que a gente desautomatize o nosso olhar também para essas representações.
Bom, gente, é isso. De forma resumida, eu acho que é isso. Pode falar, Matheus. Ai, gente. Nossa, amiga, assim, né? Primeiramente, parabenizar pelo curso, né? Eu estava, assim, realmente muito ansioso para a gente poder conversar um pouco sobre isso. E me repetindo um pouco, né, do que eu falei no encontro passado, é um tipo de pesquisa mais difícil do que o normal, né? Pelo tema, né? Pelo trato que a gente tem que dar, mas de uma importância muito grande, assim. E eu queria só fazer um pequeno comentário, né, dentro desse finalzinho que você trouxe, que é o caminho inverso, assim, da literatura, né? Eu acho que nós dois estamos pesquisando polos diferentes, né? Porque eu tento ver o caráter humanizador, né, na literatura e tal. E tem um livro da professora Del Castanho, que você citou agora, que é o Literatura e Direitos Humanos, né, que eu acho sensacional, que tem uma parte, assim, só para a gente não sair muito triste do curso, né? Ela fala assim, que num momento tão difícil como o nosso, tão tenso, né, a gente continua estudando literatura. Então, meio que ela fala assim, olha, gente, vamos continuar mesmo, porque é importante. E aí tem um trecho que ela diz assim, olha, talvez assim possamos, enfim, imaginar uma diversidade de vozes compondo os discursos, sejam eles críticos ou ficcionais, em uma tentativa de resistência, que se não causará a grande revolução dos nossos tempos, pelo menos não nos deixará indiferentes ao que de fato está ocorrendo, né? Eu acho que assim, é uma fala linda, porque sim, mesmo que a literatura não vá mudar nada no mundo, empiricamente falando, né? Sim. Pelo menos a gente não passa indiferente. Pelo menos a gente viu os problemas, né? Narrou, discutiu, pensou, enfim. Então acho que daí ela já joga essa missão para a literatura, né? E para a gente. Assim. Não vai fazer essa grande revolução, mas pode fazer pequenas revoluções. Pequenas revoluções, exato, né? Exato. Então, eu acho que esse é um momento muito bonito mesmo. Tá? Parabéns, amiga. Obrigada. Gente, eu queria pedir uma coisa, se for possível, assim, se vocês puderem só ligar a câmera só para a gente tirar um print, para eu poder guardar aí esse momento. Um print da tela só para quem puder. Você consegue tirar, Matheus, um print? Deixa eu ver aqui. Tá, peraí, vou tentar. Só não vou poder ligar a minha também, porque eu cheguei agora. Caramba, sério? Eu consigo tirar um print aqui, se vocês quiserem. Ah, por favor. Tá. O meu botão aqui do print tá... Eu ia até pesquisar o atalho agora, o meu botão do print não tá funcionando. Vou tirar aqui, gente. Olha, só gente linda. Tirei. Obrigada, Luciana. Manda lá no nosso grupo, Lúcio, por favor. Vou mandar. Vá, né? Tchau, povo. Obrigada, gente. Obrigada. Já, gente? Foi assim rápido.